e vamos continuar. Então, tem esse link da revista que eu vou postar no chat para vocês, que fala... Vou pegar aqui. Um pouco da nossa caminhada, um pouco do que nós fizemos até aqui. Dê uma olhada rapidinha lá e já nós voltamos. Não podemos perder muito tempo. Está no chat aí o link da revista. Já vou aproveitar e colocar o link de avaliação, o check-out do nosso grupo de estudos. Não esqueçam de responder o check-out. E também já vou colocar o link de presença para a gente adiantar. Rapidinho nesses três aí, para a gente continuar. Ok, Sabrina? Vamos lá. Sabrina, ok.
Ok, pessoal? Eu vou falando ainda dos slides que estão na frente. Quem não terminou, vai terminando, porque a gente tem que correr, sinceramente, senão não dá tempo de todos apresentá-los. A gente vai ficar a partir do término, a gente fica mais um pouco, porque todos têm que implementar. Faz parte da avaliação, a apresentação aqui. Beleza? Então, estamos aí vendo por onde nós passamos, né? O que a gente viu, todos os nossos passos. Vimos o Arduino, o kit de robótica, vimos depois os softwares, né? O Arduino IDE, o NBlock. Nenhum? Aquele cara... Desculpa. Okay. Aí vimos portas digitais, circuito elétrico, o LED, o resistor, e trabalhamos os semáforos. Semáforo só de carro, carro pedestre, carro e carro, carro, 2 carros e 2 pedestres. Então, essa foi a caminhada que nós fizemos. Então, o check-out, vocês já fizeram, o registro de presença também, já adiantamos, e agora a gente vai para os relatos de experiência. Então, nós vamos ter 5 minutos, no máximo, por cursista, senão não dá tempo. Não esqueçam de deixar a câmera ligada para que você apareça no vídeo. Claro que eu não preciso ficar falando com outros do grupo que tem que deixar o outro apresentar, não ficar comparando, cada um faz o seu trabalho, beleza? Quem for apresentar, dá mais ênfase aos aspectos positivos vivenciados na implementação. Claro, temos problemas de infraestrutura, mas, na medida do possível, vamos dar atenção na implementação que a gente fez com os alunos. Ok? Então, depois a gente volta aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. E vamos começar as apresentações. Quem pediu primeiro para mim foi o João Carlos. Então, João Carlos, 5 minutos para você. Fique à vontade. Tá, deixa eu abrir aqui. É que nem eu falei que apareceu aí já? Está aparecendo. É que nem eu... aqui no chat, quem quer entrar na fila, tá? É que nem eu falei, eu fiz o meu, ele foi de forma corrida, eu não coloquei no PowerPoint, né? Mas ele tá bem feitinho, foi colocado tudo que foi pedido lá, foi colocado aqui. Então, meu nome é João Carlos Fernandes Tavares, formador AIUS. O colégio que eu trabalho é o Colégio Estadual Presidente Costa Silva, ensino fundamental, normal e integral, situado na cidade de Sengés, núcleo de Venceslau Braz. A turma que eu trabalhei foi uma turma de segunda série integral, e esse colégio ele é situado na cidade de Sengés. Só abrir aqui, só um pouquinho. Estou perdidão aqui, só um pouquinho, que eu acho que eu... Só um pouquinho. Fica na página da implementação, e daí você vai mexendo por lá. Então, essa aqui, né? Isso aqui. Esse colégio é situado na cidade de Sengés, e é um colégio bem tradicional. Ele é bem localizado, onde tem bastante alunos ali que são bem dedicados. Essa turma que eu trabalho mesmo, as 2 turmas que eu trabalho com robótica lá, as 2 turmas são bem dedicadas, são bem aplicadas, e foi muito bom trabalhar com eles. Eu aprendi muito com essas turmas. Nós tivemos como objetivo, né, compreender e construir os circuitos elétricos, identificando e analisando dados, mobilizando recursos criativos para experimentação. Então, em cima disso, eu trabalhava junto com a parte teórica, com
Tinkercad e o MBlock, né? Eu falei para você, não trabalhei o Arduino, porque eu tinha um pouco de dificuldade com as programações, mas agora eu vou ter que trabalhar, né? Que você já falou que vamos ter que usar. E depois disso, a gente se aplicava na prática. E tudo isso eu trabalhava com o aluno, tentando de uma forma que ele visualizasse no dia a dia deles, tá? Então, foi bem interessante. Aqui são as fotos, né, da nossa turma, o laboratório. Nós temos 2 laboratórios de informática, esse é o laboratório 2. Aqui é algumas programações, né? Mais embaixo aqui já é a aula prática, depois que eles estavam. Alguns alunos faziam até no celular para tentar ser mais rápido, porque às vezes o computador não estava pegando internet, às vezes ele queria fazer com o material dele. E aqui era as fotos de implementação. Aqui sou eu com os alunos, e aqui uma outra turma também. Aqui já é uma turma do segundo B, alunos de programação. Aqui eles estavam trabalhando com MBlock. E a conclusão, né, esse curso com a implementação, pude perceber que os alunos têm a definição de circuitos elétricos, programação e pleno desenvolvimento para aplicar na prática os projetos desenvolvidos na sala. E aqui as referências. É que nem eu estou falando, esses alunos, eu pude aprender muito com eles, porque conforme a gente ia trabalhando, as dúvidas iam surgindo, mesmo porque nós também somos novos, né? Eu nunca tinha pego essa aula. Então, para mim, foi uma novidade. Então, toda dúvida que a gente tire, eles também tinham. Então, a gente trabalhou bastante em conjunto ali, nós dois, em pares ali, e foi bem interessante a aula. Então, essa é a minha implementação aí, professor. Ok, João Carlos, muito legal a tua explanação. E começo assim mesmo, né? Você vai aprendendo junto com os alunos e se dedicando e chega lá. Só não desanimar, não deixar de fazer as coisas porque não sabe. Tem uns códigos prontos lá nas aulas do Paraná, né? Já traz pronto para você aplicar. Uhum. Então, aí vai embora. Hoje, inclusive, a aula de hoje é trabalhando lá o botão lá, né? O botão. E eu vou falar com eles para a gente fazer a programação do Arduino. Eles vão copiar e nós vamos tentar fazer, porque daí, na cópia, já estou imaginando que eles vão errar. Aí, na hora que clicar, daí a gente vai procurar o erro, onde está esse erro para ele estar fazendo funcionar. Acho que vai ser bem interessante já. Uhum, tranquilo. Pediram para eu postar o link novamente Tá, eu já vou fazer já isso aí. Pode fechar a sua apresentação aí, interromper, para outro apresentar. Então, o primeiro da fila que pediu, fora o João Carlos, a Sabrina. Vamos lá, Sabrina. Professor, eu tô no celular, meu computador travou. Eu vou tentar colocar ele aqui. Só que eu preciso achar no Drive a apresentação, sabe? Porque meu computador travou totalmente. Eu tava com ele aberto aqui. Por próximo da fila, Isso, e daí pode eu pular peço que para daí você se arrumar, tá? Tá. Ajeitar aí. Alexandre, próximo. Deixa eu ver aqui para mim compartilhar aqui. Só um pouquinho que eu estou me atrapalhando aqui. Ele apresentou. Estão conseguindo me ouvir? Tá bom o áudio? Tudo bem? Bom, vamos lá. O meu colégio é o Colégio Alexandre Manuel Krug Dias, né? Trabalho com os alunos desde quando veio os kits de robótica em 2021, né? No final do ano de 2021. E eu trabalhei na semana retrasada esse conteúdo com a primeira série. Eu não levei sorte, que foi um dia que teve complicação. Nós estamos com
prova e recuperação, e também foi um dia que choveu muito no início da aula, e aí depois parou e abriu o sol, né? Então, eu tive um número pequeno de alunos. Mas o conteúdo, então, foi o semáforo, né, que nós fizemos, e dentro da nossa aula, primeiro, eu organizei a turma, separamos o kit ali, o que ia usar, foi montado o circuito, e eu montei junto com eles, né? Montei um para mim e fui comentando com eles e eles fazendo a parte deles. Nós montamos um semáforo, depois fomos para a parte da programação. Na parte da programação, trabalhamos bastante a IDE Arduino, porque essa turma eu estou introduzindo a IDE Arduino neles ainda, né? Eles já conhecem o MBlock, já viram o Tinkercad, e a gente está introduzindo no ambiente do Arduino. Então, falei bastante das funções lá do Arduino, variáveis, constantes, enfim. Posteriormente, desenvolvemos a programação. Então, os recursos utilizados foram os notebooks, kits e um projetor multimídia. Desenvolvemos a programação e, depois de ter feito a programação de um semáforo, eu lancei o desafio para que eles fizessem com dois semáforos, né? Acrescentasse mais 3 LEDs e desenvolvesse o segundo semáforo. Eles, só de início, eles tiveram um pouquinho de dúvida ali para organizar os 2 semáforos, mas logo deslancharam, né? E conseguiram fazer a programação e o circuito também. Essa foi a minha aula, bem simplesinha, bem tranquila. No final, eu coloquei um videozinho aqui dos alunos testando o projeto. Eu tenho alunos que já foram do projeto de games do ano passado também, enfim, esses alunos, eles têm facilidade e é gostoso de ver a alegria deles quando conseguem concluir o projeto, né? Quando a gente passa um desafio para eles, eles conseguem vencer o desafio. Seria essa a minha aula. Ok, Alexandre, bem legal, é isso aí mesmo. Bem falado, dá o desafio para eles gostam de desafio, né? Isso. Eu, nas turmas de robótica, quando eu dou um desafio, não que tem muito aluno, que tem menos alunos, eu dou um bombonzinho para quem fizer primeiro. Então, fica aquela briga de quem faz primeiro, termina, fica certo. É bem legal dar esses incentivos para eles. Isso. Ok? Obrigado, Alexandre. Pode tirar para a apresentação. Sabrina, terminou? Está pronto? Pode, eu posso tentar agora. Tô pelo lá. celular, mas acho que dá boa. Olha, enquanto isso, eu mandei lá de novo, para se você puder dar uma olhada, tá bom? Tá. Obrigado. Eita. Deu zebra aqui, não. Parece que não quer parar a apresentação. Interrompeu. Minimizar essa tela e vai lá no computador. Aí. Sabrina. Professor, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo aparecer. Ah, mas tudo bem, não tem problema. Vocês conseguem ver aí?
Estamos vendo a apresentação. Tá. Então, eu sou a professora Sabrina, sou professora de Física também e Química, mas a minha área é Química. Eu sou daqui da cidade de São Mateus do Sul, e a escola que eu trabalho é de grande porte, tem aproximadamente 1.600 alunos, e os alunos, eles são bem entretidos nessa parte de tecnologia, tem curso de edutech, de robótica na minha escola, então eles gostam bastante, eles são bem proativos nessa parte. Então, antes de eu aplicar a parte, como é que se diz, prática com eles, né, literalmente, eu ensinei eles a usar o Tinkercad, fiz primeiro uma simulação com eles, e eles, então, fizeram a prática do semáforo. O semáforo bem simples, primeiro fiz 3 LEDs com eles, ensinei como que coloca, a importância de colocar certinho os polos na placa de ensaio, a importância de não manusear o Arduino pegando, como é que se diz, no meio do Arduino, senão estraga. Expliquei tudo isso para eles também. Então, os recursos que eu tinha no colégio era o Chromebook, e no Chromebook eu consegui utilizar o Tinkercad. Eu não tinha laboratório para usar esses recursos, então isso como se diz, me judiou bastante, mas como boa professora eu dei meus pulos e a gente conseguiu fazer um belo estudo. Eles foram remanejados em grupos, né, para fazer esse estudo de como que seria a parte da programação, a parte da simulação. E então eles simularam no Tinkercad, e o meu objetivo era fazer a aula de cruzamentos de carros, que seriam 3 LEDs, no total 6 LEDs ligados, e a programação em si. Então eles conseguiram montar todo o apetrecho, como na foto que eu estou mostrando aqui. Eu também coloquei um vídeo, só que eu não sei se funciona aqui no meu celular, mas eles tiveram, assim, eles ficaram bastante motivados em realizar essa atividade, porque eles sabiam que tem no nosso dia a dia essa atividade, né? E quando dá certo, eles ficam muito felizes, né? Porque geralmente tem alguma coisinha que eles fazem de errado, colocam o fio no polo errado, invertem algum fio, porque tem que estar exatamente na fileirinha do LED para dar certo, né? Mas quando dá certo, eles ficam muito felizes, como essa foto que eu estou mostrando para vocês agora. Então, deu tudo certo, na medida do possível. E como está aqui na foto, eu faço todas essas práticas dentro da sala de aula. Então, organizo a sala em grupos e o notebook fica em cima da mesa com o kit de robótica. E eu peguei alguns depoimentos, mas eu achei até um interessante aqui, deixa eu achar, que, essa menina aqui, ela falou que a aula de robótica, para ela, é melhor que a aula de educação física. Isso me deixou muito motivada, né? Porque a educação física é o xodó dos alunos, né? Mas, graças a Deus, eles se empenham e ficam muito motivados nas aulas de robótica. Ok, Sabrina? Bem legal o teu trabalho, bem documentado, né? Muito bem documentado. Parabéns. Olha, Obrigadão. Fila, Juliana. Ei, Juliana. Aqui. Uma janela. Tá dando para ver? Tá. Meu relato de implementação. Meu nome é Juliana, nome do formador é Ailson. Eu apliquei no Colégio Estadual Benedito de Paula Louro no 2º ano. O Colégio Benedito, ele é um colégio do campo. Ele fica bem perto desse ponto turístico aqui, que é o Salto São Francisco, e os alunos todos moram ali perto. É um colégio de zona rural. Esse daqui é um outro ponto turístico ali. E os alunos são todos da zona rural, as turmas não são grandes lá. Essa turma que eu apliquei tem aproximadamente 20 alunos.
Eu apliquei a aula de circuito elétrico, que é a aula de robótica educacional para o ensino médio, aula 7. Meu objetivo era entender o que é um circuito elétrico e identificar os elementos que formam um circuito elétrico com os meus alunos. Para isso, eu apresentei, né? Utilizei os designs de robótica e apresentei, digamos assim, o que estava lá e expliquei o conteúdo também. Conversando com os alunos, eu tentei entender o que eles sabiam de circuito elétrico, qual que era o senso comum deles em relação a isso. Na escola, eu encontrei vários componentes de um circuito, mas não componentes suficientes para montar o circuito com eles. Lá na escola tinha resistor, capacitor, LED fusível. Peguei esses componentes, apresentei para eles, expliquei para que servia cada um igual, instruía na aula e foi passando entre eles os componentes para eles darem uma olhada e saber o que era. A minha ideia era que sabia que a escola não tinha o material, e aí eu pensei assim, eu vou utilizar o Tinkercad para montar um circuito lá com os alunos, para que cada um pegue um computador e consiga montar o circuito no laboratório de informática. Assim, eles são apresentados ao Tinkercad, né? E apresentar o Tinkercad na aula, no Educatron, em uma aula, e na outra ir para o laboratório fazer uma prática com eles. Essa era a minha ideia. Eu utilizei slides, louças, giz, o Educatron, resistor, capacitor e LED fusível que tinha lá na escola. Após a apresentação, eu fui com os alunos para o laboratório. Só que, como já foi discutido aqui várias vezes, as escolas do campo, elas têm algumas particularidades, como, por exemplo, uma internet complicada. Lá, nesse dia, eu estava com meus 20 alunos lá e, sei lá, 3 computadores funcionavam a internet por algum motivo, os outros não estavam funcionando. Foi bem frustrante, eu voltei com eles para a sala de aula. E aí, eu decidi apresentar o Tinkercad no Educatron. Eu montei um circuito bem simples com a bateria e o LED, e aí eu apresentei os componentes que estavam lá apresentei o Tinkercad, digamos assim, lá, e eu pedi que alguns alunos fossem até o Educatron e montassem o circuito, e aí discutir com os outros se o que o colega estava montando ia funcionar ou não, o que eles estavam achando, o que era. Alguns montaram em grupos, né? Falava para o colega colocar um componente ou outro, e foi bem dinâmica essa parte, só que, no entanto, eu senti que alguns alunos não participaram muito. Eu achei que a minha prática teria sido muito legal se eu tivesse conseguido ir com os meus alunos para o laboratório. Teria sido como eu realmente imaginei. Achei que essa falta de acesso de internet dificultou a implementação e que só não foi, digamos assim, eu não me senti mais frustrada, porque a turma não era muito grande. Tinha 20 alunos lá, numa turma de 40 eu teria perdido o controle, teria que fazer outra coisa. Os alunos, eles pareciam interessados, porque alguns já tinham algumas noções do que é um circuito elétrico, outros ficaram interessados no fato de você conseguir montar coisas, sabe? E eles não conheciam o conteúdo, eles acharam legais os componentes, né? Que você falava de resistor, o que é um resistor relacionado aí, sei lá, resistência do chuveiro, eu acho. Dei alguns exemplos práticos, sabe? Para que servia um capacitor, comentei essas coisas com eles e eles acharam interessante. E eu achei que a prática foi bem legal. E é válido ressaltar que nessa turma aí eu trabalho educação financeira com eles, durante a semana normalmente. Eu pedi essas aulas, era semana de recuperação, e um professor que não tinha recuperação me cedeu as aulas para que eu pudesse fazer essa prática com esses alunos. Eu achei que foi bem legal. Até, no entanto, acho que a falta da internet não ter saído exatamente como eu planejei me deixou um pouco frustrada. Era isso, basicamente. Ok, legal, Juliano. Principalmente os slides que você mostrou ali da bateria de 9 volts do LED do Tinkercad, ele queimando. É legal isso aí. Tranquilo. Valeu. Obrigada. Marcos? Vamos lá, pessoal, boa tarde. Consegue me ouvir bem?
Tá legal. Legal, gente. Então, eu vou compartilhar a tela toda aqui. Primeiro de tudo, né, apresentar o plano de trabalho docente, né? Eu peguei o modelinho disponível ali nas nossas aulas e fiz ele relativamente simples, né? Só para constar aí o que é a escola, a proposta e tudo mais, tá? Então, eu sou professor no 7º Colégio da Polícia Militar do Paraná, tá? Aqui é uma característica um pouco diferente dos outros colégios, porque o comando vem de toda a estrutura militar, da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e os professores são do Estado, né? Então, a gente tem algumas particularidades, por exemplo, nós professores usamos uniforme, né? Ou jaleco ou camiseta com agasalho do colégio, né? E a gente tem algumas atividades assim ligadas à questão militar, tá? E o que acontece? Nós não temos na nossa grade a disciplina de pensamento computacional, mas eu trabalho, né, num projeto contraturno, a disciplina de informática aplicada, tá? E foi nessa disciplina, né, que eu peguei alguns alunos, né, que na ocasião estavam frequentando as aulas, para justamente poder, né, trabalhar essa proposta, tá? Então, escrevi de uma forma, assim, bastante objetiva, plano de trabalho docente, né? Não usei exatamente os eixos do RCO, porque eu não tenho acesso ao RCO, tá? Então, eu não tenho exatamente esse conteúdo, tá? Mas, de maneira geral, tentei aproximar dentro das nossas práticas enquanto formadores, tá? Tentei relacionar aí os métodos, os materiais, né, a forma de avaliação e, sobretudo, a questão das referências, tá? Então, esse é o plano de aula. Na questão do relatório, né, aí já deu para trabalhar um pouquinho melhor, né? Usei essa estrutura aqui, que inclusive foi usado nas nossas aulas, né? Então, para falar do relato de apresentação, aqui fica um pouco mais fácil, né, de visualizar. Muito bem, os objetivos, né, dessa atividade é compreender e trabalhado com os alunos, né, compreender o que é a robótica, suas aplicações, seus componentes de eletrônica, a programação para idealizar ações relevantes, né, na sociedade de modo geral, de forma crítica e criativa, né? Sobretudo, replicar algumas das atividades que nós fizemos aí na formação, tá? Para os alunos também foi repassada a ideia de introduzir conceitos iniciais e práticas em robótica, tá? Então, embora não necessariamente peguei as aulas de RCO, mas, né, fui contextualizando as situações para que eles fossem entendendo, né, e apresentando também os kits físicos para eles poderem visualizar melhor, né? O item 3, basicamente, desenvolver a construção e a programação de um semáforo simples, né? Nossa primeira atividade, né, prática realizada. Que mais? Conhecer o nome, né? O nome, a descrição dos componentes iniciais, compreender o uso, né, dos softwares MBlock e Arduino, tá? Entretanto, não consegui avançar muito no Arduino, embora também tenha dificuldades, ficamos mais no MBlock, né? E, por fim, né, construir um semáforo e carregar a programação, né, desenvolvida lá no MBlock e fazer funcionar, tá? Então, basicamente, peguei essa proposta desse exercício que a gente fez um dos nossos encontros, tá? Consegui construir, né, a plaquinha física e tudo mais, né, inclusive com uma pequena orientação aí, ou melhor, uma grande orientação do professor Ailson, né, sobretudo para instalar software e tudo mais. Enfim, né, não cheguei a fazer com eles a simulação, cada um fazer o seu projeto no Tinkercad, mas deixei disponível para que eles mexessem, por exemplo, no meu projeto no Tinkercad, né? Como era um grupinho pequeno, eram poucos alunos, ficou fácil de fazer isso aí, então eles puderam simular no Tinkercad, né, as ações e tal. E, enfim, né, como eu disse, foi falado um pouquinho sobre os componentes, o que é protoboard, enfim, a plaquinha Arduino, os LEDs, resistor, né, os jumpers, a importância desses componentes, tanto no Tinkercad quanto em termos práticos, tá? E aí o que acontece? Né, como eu construí fisicamente o conjunto do semáforo simples, né, com as 3 luzes lá, o verde, o amarelo e o vermelho, tá? E, né, depois também trouxe para eles o arquivo, né, do Tinkercad para que eles pudessem editar, inicialmente no meu computador, tá? Como é que eu produzi essa prática, tá? Então, eu percebi que, né, dos alunos aí, inclusive, né, um deles que está mexendo ali no Scratch, tá? É um aluno que já tem alguma noção de Scratch, inclusive é um aluno, né, enfim, tido aqui como autista, né, um grau moderado, inicial leve, moderado leve, tá? E o que acontece? É um menino que, por já mexer com enfim, ter algumas noções do Scratch, né, ao verificar o MBlock, ele praticamente matou a charada do funcionamento ali, né, do software e tudo mais. Então, eu deixei, na realidade, ele brincar um pouquinho, né,
fazer alterações, mudar um pouquinho a programação, e principalmente o tempo que as luzes ficavam ativas, tá? Aí os outros 2 alunos que estavam em volta também, né, começaram a se interessar um pouco mais, deixei eles, né, interagir, ver como funciona, embora esse menino aqui, o Matheus, né, conduziu muito das explicações e fez testes, né, ao modo dele, dentro do, né, MBlock, também transferindo a programação para a plaquinha, tá? Inclusive, né, segundo ele, estava bem empolgado, né, nesse teste, nessa aplicação, tá? Porque, enfim, né, consegue assimilar bem a questão aí da tecnologia. E depois também passei para os outros 2 alunos, né, então, como foi um público bem reduzido, ficou mais fácil trabalhar, tá? E deixei eles também fazer simulações, né, brincar um pouquinho, né, se divertir um pouco com a robótica e entender que isso também não é um bicho de 7 cabeças, ok? E para fechar, em termos de considerações finais, o que eu observei, né? Que a proximidade do Scratch com o MBlock favorece a compreensão, o desenvolvimento, os comandos e as aplicações das funções, né? Então, por serem softwares muito parecidos, os alunos começam a entender melhor, né? E ter uma base do Scratch, com certeza, favorece a utilização do MBlock. Item 2, ao perceber o conjunto funcionando, na prática, lá, as luzinhas piscando, acendendo, né? Toda essa construção faz muito mais sentido para os alunos, né? Então, por exemplo, deixar eles programar lá, por exemplo, o sinaleiro abrir a cada 5 ou 10 segundos, né? E de repente transformar o nosso sinaleiro num pisca-pisca, a cada 1 segundo acender uma luz, para eles foi uma brincadeira assim muito legal, né? No sentido assim de perceber que o que eles programam se materializa na prática, tá? Depois eu até quero compartilhar um videozinho no nosso grupo do WhatsApp, se vocês me permitirem. No terceiro ponto, né, o exercício inicial da construção e a programação do semáforo simples, ele desperta novas potencialidades de uso, né? Então, por exemplo, foi o próprio aluno, né, o Matheus ali, que ele falou, nossa, professor, dá para transformar esse semáforo num pisca-pisca, né? E aí deixou 1 segundinho para cada luz funcionar, justamente para, né, por exemplo, analisar que ele poderia, de repente, programar, né, um pisca-pisca no Natal, uma programação, enfim, um semáforo e tudo mais, tá? Para dar um tom mais de brincadeira aí, tá? Enfim, item 4, né, os primeiros contatos com a programação, eles podem parecer um pouco estranhos, mas uma vez que eles são vencidos, né, e também vencendo muitas vezes as nossas barreiras pessoais, né, as nossas limitações, aquele medo de, né, fazer as conexões e tal, né, sempre abre-se novos horizontes, tá? E claro, né, gente, né, dentro das maiores dificuldades, com certeza esbarra, né, nas questões estruturais, né? Eu também fui receber os kits de robótica aqui na nossa escola, né, cerca de 1 mês e pouco atrás, então bem no início da formação a gente não tinha, tá? Enfim, mas eu também percebo assim, né, que essa parte inicial, os primeiros passos, a noçãozinha do Scratch, depois mais tarde do MBlock, né, o próprio Arduino ainda eu não me firmei muito, né? E, enfim, né, eu precisei muito da força do professor Ailson para a instalação dos drives, né, para fazer funcionar. Então, o que acontece? Eu senti essas dificuldades, né, enquanto práticas e tal. Ok? E aqui, fechando, né, as nossas referências e a proposta aí da atividade. Seria isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Ok, Marcos. Bem documentado também, bem feitinho. Assim mesmo, vamos fazendo. Um dia a gente mostra o bloco, do outro dia o IDE, e um dia outro componente, e vamos chegar lá, venceu e chegou. Parabéns. Obrigado. Jonathan? Vamos lá. Tá aparecendo? Ok. Então, beleza. Então, esse é o meu relato de implementação da robótica do primeiro trimestre, né? Da primeira jornada. Meu nome é Jonathan, eu trabalho num colégio de campo, Colégio Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves, e o conteúdo da minha implementação foi circuitos elétricos. É a primeira turma de robótica da nossa escola, e a aula do planejamento que eu utilizei foi a aula 9. Eu trabalho há 2 anos nesse colégio, um fato muito interessante é que eu estudei a minha vida inteira nesse colégio. Então, para mim,
Para mim é gratificante estar dando aula nele, eu valorizo isso, né? Sair estudar para fora e voltar para minhas origens. E a maioria dos professores são QPM, então a maioria dos professores que deram aula para mim são meus companheiros de serviço agora. Como eu já disse, é a primeira turma de robótica da escola, né? Eu sou professor deles, dessa turma do contraturno, além da robótica. Eu sou professor também de pensamento computacional, matemática 1, matemática 2, matemática. Então eu vejo eles a semana inteira. E é uma turma maravilhosa. Tudo que você propõe para eles, gostam de pesquisar, gostam de descobrir. A escola tem uma equipe gestora maravilhosa que dá apoio, equipe pedagógica. Gosto muito de dar aula nessa escola. Com o objetivo da aprendizagem, assim como estava no planejamento, foi de entender o funcionamento dos semáforos de carros, montar um protótipo que simula o funcionamento de um semáforo de carros e realizar a programação em código para o funcionamento do protótipo do semáforo de carros. Eu prefiro usar o Arduino. Eu nunca usei o MBlock, então eu só uso o Arduino. Eu acho mais confortável para mim usar o Arduino. A metodologia que eu acho que essa metodologia se encaixa perfeitamente para as aulas de robótica, é a cultura maker. Se a gente estudar bastante sobre a cultura maker, a gente vai ver que ela se baseia no faça você mesmo. E isso é muito bom e muito legal para a robótica, porque eles colocam a mão na massa, eles praticam, né? Então, na prática, essa metodologia é citar a apresentação de problemas e recursos para resolvê-los. Então, a gente propõe um problema para o aluno, que no meu caso ali, a criação do protótipo do semáforo, e o recurso que a gente cede para ele, né, para ele poder realizar, é o kit de robótica e o software Arduino. E ele faz isso com os conhecimentos que ele adquiriu nas aulas, sobre eletricidade, tensão, corrente, resistores. Então, como recurso que eu utilizei, foram os componentes do kit de robótica, né, a placa protoboard, a placa Arduino, cabo USB, jumper, e etc., né, notebook e o software Arduino IDE. Como que se deu o desenvolvimento da minha aula? A nossa escola não tem laboratório, então eu tenho que levar toda a aula, eu levo kit para aula. Então, para facilitar a minha vida, né? Antes disso, eu fiz uma apresentação, uma explanação sobre o que é um semáforo, qual que é a função, né? Coloquei um vidinho lá um semáforo funcionando. E depois, ali na organização da sala, eu faço isso toda a aula. Eu coloco uma carteira vazia na frente da carteira do aluno. Porque daí eu posso colocar o kit de robótica naquela carteira e os componentes que ele vai utilizar em cima da tampa. E deixo na carteira dele só o computador e os componentes que ele vai usar. Eu acho que facilita para mim, porque daí fica mais fácil de eu guardar os kits, porque quando eu tenho que carregar os kits de uma sala para outra, fica mais fácil desse jeito. Daí eu propus para o desafio, né, eles montarem o protótipo do semáforo. Eu fui ali intervindo com eles, ajudando. Depois que eles montaram primeiramente, né, ali na plaquinha, o circuito, aí a gente começou a fazer a programação. E eu fui explicando como que funcionava, como que as características do Arduino, como que funciona, os códigos e tal, as funções, pin mode, digital white, como que a gente determina que uma porta é entrada, se ela é saída, e aí a gente foi indo. Como conclusão, eu acho que a formação continuada, né, a implementação, ela auxilia na vida do professor, porque a gente consegue ganhar ferramentas, né, para conseguir fazer com que nossas aulas se tornem mais agradáveis para os alunos. E isso melhora no processo de aprendizagem deles. Aqui estão minhas referências, e daí em seguida tem algumas fotos da aula. Essa aqui é a minha turminha, só tem 6 alunos, tinham 8, 2 eram 2 irmãos, mas foram para outra escola, ficou só 6, não entrou mais ninguém ainda. E aqui está nosso projeto do Arduino. E é isso. Ok, Jonathan, legal mesmo. Meu trabalho dentro da proposta, né? Bem tranquilo mesmo. Parabéns. Aqui na sequência, Juliano já foi. William.
Estão me ouvindo agora? Ok. Ah, tá, ok. Então, meu nome é William, eu sou da cidade de Marechal Cândido Rondon, né? E trabalho no Colégio Estadual Heron Domingues, né? E implementei eu tenho duas turmas de robótica física 1. Aí eu implementei na turma do segundo ano C do novo ensino médio. Tá? Então, né, aqui é a foto da frente do colégio. É o maior colégio da minha cidade e por um tempo também foi o colégio que tinha mais alunos no núcleo de educação que eu pertenço. Eu acho que agora deve estar em terceiro lugar. Então, objetivo, né? Aí eu expliquei aos alunos, né, qual seria o objetivo, né? Que os semáforos são dispositivos cruciais para garantir a segurança e a gestão do trânsito, né, nas cidades, e que é importante saber o funcionamento deles, a importância dele, e através da programação de um semáforo, né, utilizando a placa do Arduino, fazer esse exercício da robótica visando algo real e importante dentro da nossa sociedade. Eu escolhi primeiro fazer pelo M-Block, justamente pelo que já foi comentado por outros colegas aí, porque pelo novo ensino médio, né, quem está no segundo ano, passou pelo primeiro, que teve bastante Scratch. Aí, para esse primeiro contato, penso eu que fica mais fácil eles entender essa linha de programação, fica mais fácil eles assimilar. Claro que agora, no início do segundo trimestre, eu já pretendo começar a usar o Arduino IDE para eles ir fazendo a ponte do que eles viram dentro do M-Block e saber como que funciona isso dentro de linha de código. A metodologia que eu pensei em fazer foi, como já tinha feito aula para treinar o Blink dentro do Tinkercad, então eles já tinham conhecimento do Tinkercad. Então, a proposta da aula agora foi o seguinte: eu já deixei previamente montado dentro do Tinkercad um semáforo simples e um semáforo de cruzamento já montado. Aí, eles iriam apenas programar dentro do Tinkercad a programação de cada um, e quando obtivesse êxito na programação dentro do Tinkercad, iriam partir para o M-Block e daí para a montagem física mesmo. Aí, passando essa parte, aí iríamos passar para o cruzamento, primeiro no Tinkercad e depois passar para a montagem física e o uso do M-Block. E como um desafio opcional, aqui na minha cidade tem um semáforo que é sequencial. Então, eu fiz uma montagem de um semáforo sequencial dentro do Tinkercad. Aí, após todo mundo concluir as etapas anteriores, né, seria até um bônus na nota, de maneira individual, cada um acessar lá o arquivo e programar ele dentro do Tinkercad, que ele funcionasse, né, de maneira real, como funciona um semáforo sequencial. Aí os recursos, né? Primeiro eu usei o laboratório normal de informática, mas aí, como está muito disputado agora o novo laboratório por causa das plataformas, e o laboratório de química física estava lá meio parado, então eu estou usando mais o laboratório de química física, porque já tem as bancadas, tem banqueta, ponto de energia, e até já arrumaram para mim lá um armário para me guardar todo o material dentro desse laboratório. Aí eu uso o espaço do laboratório de química física. E, por enquanto, eu estou usando, né, uma TV 43 polegadas para dar aula, mas o diretor já está vendo a possibilidade de me montar um projetor também lá no laboratório. Então, né, como é que foi o desenvolvimento dessa aula? Como eles já tinham uma breve experiência com o Blink, já feito lá no Tinkercad, então
foi fácil eles já, né, entrar já no ambiente para poder, né, pegar o arquivo que eu tinha postado e iniciar a programação. A primeira dificuldade que teve, mas foi rápido, foi entender como que logava com a conta do aluno, né, na conta escola Wi-Fi, que depois, de maneira automática, vira a conta Educatron. Aí eu explanei todo o roteiro da atividade, como é que queria proceder, e eles começaram, então, né, a pensar como que seria a programação de um semáforo simples dentro do Tinkercad. Nesse momento, eu deixei os alunos pensar um pouquinho, refletir. Eu só revisei com eles lá pela televisão como que ligava um LED apenas no Tinkercad, a programação de um LED, desenhei no quadro a programação para os estágios, né, que funciona o semáforo, que primeiro liga o verde, aí o amarelo e o vermelho desligado, espera um tempo, depois desliga o verde, liga o amarelo e desliga e o vermelho continua desligado. Terceira etapa, aí verde e amarelo desligado e liga o vermelho. Eu desenhei isso e deixei um tempo eles quebrar a cabeça lá para poder fazer certo. Só um aluno, né, um grupo lá, que conseguiu de maneira rápida, né, matar a charada, mesmo que eu expliquei 3 vezes isso, e fazer logo essa programação. Os demais grupos, né, apanharam um pouquinho. Eu deixei eles treinar bastante, justamente que quando eu fosse fazer a revisão, a retomada, explicar a maneira que seria ideal de fazer, que eles que isso ficasse meio que marcado, né, e eles não errassem mais. Tanto que quando eu mostrei para eles qual que era, né, o correta a montagem, muitos alunos ficaram, pô, mas era só isso? Como que a gente não se tocou disso? Aí eu falei, era só ter prestado um pouquinho mais a atenção na hora que eu expliquei. Eu até brinquei com eles. Daí, então, né, fizeram a programação lá no Tinkercad e partiu para a parte física, de montar lá pelo M-Block. Aí surgiu a primeira, né, dificuldade grande ali. Não consegui conectar a placa Arduino, né, lá no M-Block. Aí falei, e agora? A minha sorte, né, que não sabia o que ia acontecer, e como demorou um pouco, a aula estava acabando já, eu falei, vamos parar por aqui, vou fazer uma revisão geral daqui até agora, e daí eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eu tinha já levado o Chromebook para minha casa, testado, estava tudo certinho. Lá na hora não funcionou. Aí, pelos fóruns que aqui a gente participa aí, que eu vi lá, opa, é a conexão do Educatron que está dando problema. Aí eu, na hora de atividade, voltei lá, testei com o Educatron, deu erro, testei com a conexão privada da escola, apareceu a plaquinha, carregou a placa, opa, que bom. Na aula seguinte, então, a gente retomou isso, revisei rapidinho, aí eles continuaram, então, só a programar a parte física daí, lá dos três LEDs. De boa, tranquilo. Aí, então, vamos agora para o cruzamento. Aí, falei, a lógica é a mesma. A maioria deles, né, já foram lá e começaram a fazer certo. Teve um grupo ou outro que daí, ao invés de montar 6 blocos de comando e 1 de tempo, estavam montando 3 e 1 de tempo. 3, eu falei, gente, não, vamos, presta atenção. Agora, tem que pensar que são os 6 ao mesmo tempo. Eu sei que tem como montar isso com menos blocos lá, mas para eles que estão começando, é preferível estar lá tudinho, lá todas as etapas, pegar o caderno, né, anotar para poder fazer isso aí certo. E aí foi, né, conseguiram. Muitos tinham uma certa dificuldade na hora de confundir, pensar, ligar na protoboard, aí não ligava, aí eu só passava do lado. Vocês têm certeza que vocês colocaram o LED na posição certa? Lembra que a perna maior é positivo. Aí era só dar esse lembrete, aí lá desmontavam, viravam e faziam funcionar. Tá? Outra dificuldade que eu tive é aquela questão de ter grupo com 4 ou 5 pessoas, aí ter 3 trabalhando lá e 2 no celular, que eu já comecei já a frisar em cima. Olha,
vai ter uma nota quando eu ver o projeto final funcionando do grupo. Agora, a montagem aqui, eu estou direto olhando aqui e vai ser individual. Aí eu tive que pontuar isso, né? Alguns grupos certinho já se organizaram, dividiram. Ó, a gente monta a parte física e vocês programam aí. Eu deixei, tranquilo. Claro que nas próximas aulas eu vou pedir para esses grupos inverter essas posições, para eles terem sempre a ideia geral de como tudo acontece. Depois que eu frisei essa questão do celular, né, a aula foi de boa, tranquila. Aí deixa eu mostrar aqui, então, a vocês como é que foram os projetos. Ó. Então, aqui eu tenho o semáforo simples, né, que eu criei para poder iniciar a primeira etapa. Aí tenho o semáforo de cruzamento que eu montei para eles. E aqui embaixo está lá o desafio do semáforo sequencial, que era como se fosse um bônus na nota. Né? E daí, até falando sobre aluno, eu achei interessante que eu tenho um aluno que ele não fala na sala. Para falar presente, ele nem fala, ele só ergue a mão. Porém, o primeiro aluno que acabou tudo e fez o desafio em 2 aulas, ó, tá, professor, tá aqui, ó, tá pronto. Foi ele. Eu fiquei, nossa, cara, você já pegou rápido assim então a coisa, né? Rapidinho ele fez. Os demais alunos levaram 4 aulas e teve ainda 2 grupos que ficou pendendo um pouco ainda, que eu tinha me planejado para fazer isso tudo em 4 aulas, que eu vou ter que ajustar ali, que tem que ser feito em 6 aulas isso, para ter um tempo mais cômodo, assim, para poder revisar e retomar, porque teve dois grupos que não conseguiram finalizar tudo que foi proposto em 4 aulas. No geral, né, aqui, eu acho que foi interessante essa atividade, né, e eles gostaram desses desafios, porque eu só ensinei um LED, né, para como que funcionava e como é que programava, desenhei lá os estágios do semáforo e falei, ó, tá aqui a montagem com 3, programem. Né? Aí conseguiram? Não conseguiram? Fazia o fechamento geral, ok, agora vamos para 6, né? E só ia dando alguma dica, né? Nada de lá fazer tudo pronto e acabado para eles, deixar eles refletir um pouco, né? Até acertar. E aqui as fotos, né? dos alunos trabalhando. Aí, já falei um pouco da conclusão, né? Então, seria isso, professor. Ok, legal, William. Eu gostei da ideia de fazer o sequencial. Eu não tinha pensado nisso. Vou fazer com os alunos também como desafio. Algo a mais, né, para poder estimular. E assim, como eu sei que dá um trabalho bem grande montar aquilo lá, só quem entendeu bem certinho o conteúdo que consegue acertar e fazer ele piscar certinho. Sequencial. Legal. Obrigado. Walter. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. Eu sou o Walter, trabalho no colégio CEP, né? Pedi autorização para o coordenador, porque eu não sou o professor da turma, né? Ele autorizou e a gente trabalhou a aula 6 com a turma do 2º ano de desenvolvimento de sistemas. Então, a gente trabalhou um pouquinho ali, falando sobre os materiais para os alunos, sobre a placa, os objetivos da aula a gente passou para eles, né? A gente falou que iria realizar, né, o acionamento de um LED em intervalo. Falou mais um pouquinho a respeito ali, entregou para eles, né, os materiais, né, a placa, só o material que ia ser utilizado naquela aula. Falou um pouquinho do software também, do Arduino. Falou ali a respeito das funções PinMode, Digital Write e Read. Entregou para eles, né? Já estava até preparado, na verdade, né? O computador junto com o material ali nas carteiras ali.
falou a respeito, né, da linguagem de programação por código do Arduino e por blocos do MBlock, e aqui os registros, né? Então, não tem laboratório para sala de robótica, né? Então, a gente improvisou na sala lá, que foi passada para o professor, né? Juntou as extensões, ligou tudo chegamos um pouquinho antes da aula lá, e a gente acabou ligando antes que os alunos chegassem, né? Então, daí a gente meio que se dividiu ali para ir no momento prático ali, a gente se dividiu para ir ajudando os alunos ali. Primeiro, a trabalhar com o Tinkercad, né, para fazer a simulação virtual. Então, depois que eles aprenderam ali no virtual, né, daí eles começaram a fazer a parte física, né, a parte prática com o material que foi passado para eles. E por último ali, vamos ver se vai passar aqui, foi aquele desafio, né? Eles conseguiram atingir o objetivo da aula, e daí as equipes ali mudaram o intervalo né, para fazer piscar o LED, né? Algumas dificuldades que a gente encontrou. Então, o kit, na verdade, chegou essa semana, né? Então, foi o primeiro dia com o kit da turma, né? O primeiro contato que eles tiveram, né? Acredito que eles já estavam trabalhando nas semanas anteriores, né? Com material mais teórico com eles. E eu acho que eles gostaram muito, né? Na verdade, assim, eles estavam tão interessado ali em não parar de mexer, de tentar realizar outras atividades ali, mas a gente explicou que tudo tem seu tempo, no momento certo ali, eles vão fazer outras atividades também. Acho que seria Legal, isso, Walter. professor. Bem legal. Tá? Deu certinho, funcionou. Parabéns. Valeu, professor. Lucas? Boa tarde. Deixa eu apresentar aqui. Eu apliquei, então, a implementação com uma turma de segundo ano do novo ensino médio, do Colégio João Arnaldo Ritt, aqui distrito de Toledo, um colégio meio que no interior mesmo, mas um colégio bem bom de trabalhar mesmo. A turma tem 30 alunos, e a turma tem se desenvolvido bem rápido assim, no conteúdo de robótica. Então, ao contrário da programação, que a gente está patinando um pouco mais, na robótica está andando bem rápido. A gente conseguiu ir além do conteúdo do primeiro trimestre. Então, a gente conseguiu trabalhar a parte dos semáforos e depois o push-button, daí o semáforo de pedestres e carros com push-button, e daí eu lancei um desafio para eles, baseado lá no próprio itinerário formativo lá, que pede que seja desenvolvida a criatividade dos estudantes. Então, depois da gente entender como é que funcionava o Arduino, como funcionava ali o MBlock, o Arduino IDE e o Tinkercad, eu pedi para eles criarem alguma coisa, para não ficar repetindo só o que estava feito ali. Então, a ideia, o desafio, né, era eles criarem um projeto de um pisca-pisca, que, quando acionasse o botão, essa configuração de pisca precisava mudar. Então, aqui a sala de informática lá, tirei quando os alunos não estavam ali ainda. A gente trabalha sempre com... Eu gosto de trabalhar sempre com todos fazendo o Tinkercad, como o professor Wilson falou, até inclusive numa das reuniões. Primeiro, todos trabalhando individualmente no Tinkercad para fazer funcionar e depois se reunindo em equipes para fazer a montagem, então, na prática, ali usando o kit de robótica. Então, o objetivo era criar o pisca-pisca. A gente utilizou lá todos os
partes necessárias ali para isso ser necessário. E após, então, o desenvolvimento, né? Na primeira aula, eles fizeram um planejamento em sala de aula de como que o pisca deveria inicialmente piscar, né? E depois, acionado o botão, como que ele deveria mudar essa configuração de pisca e quais seriam os materiais necessários que eles iam utilizar para fazer isso. Na segunda aula, eles fizeram essa simulação no Tinkercad, então todos fizeram lá individualmente. Na terceira aula, eles usaram um kit de robótica para pôr em prática essa simulação feita no Tinkercad, e eu pedi para que eles gravassem os vídeos do projeto finalizado, que eu também aproveitei, era perto do final do trimestre, né? Eu aproveitei esse desafio como a atividade avaliativa para encerrar a nota do trimestre. E daí, na última aula, a gente fez um feedback e uma conclusão da atividade realizada, sobre algumas partes que eles tiveram mais dificuldade, algumas dúvidas que eles acabaram ficando no caminho, daí a gente acabou usando uma quarta aula para ter esse feedback, essa conclusão. E daí, eu coloquei alguns vídeos aqui desses projetos finalizados, não vou passar todos, mas esse aqui, então tá lá eles piscando, ele vai lá e aperta o botão e vai mudar a configuração de pisca ali, então, dos LEDs. Aqui tem outro também, mas enfim, coloquei os 4 aqui. Mas a ideia básica era que, então, eles usassem do processo de criatividade deles junto com o processo que eles já tinham aprendido durante o trimestre, no caso, usar o Arduino, a ideia da circuito elétrico, de programação, né? E daí eu deixei livre realmente para eles fazerem o pisca da forma que eles bem entendessem. Falei, use a criatividade de vocês aí e trabalhem com o que a gente já aprendeu. E foi bem bacana a atividade. Bem legal mesmo. Legal, Lucas. Bem legal usar o push button, né? Uhum. O botão tátil talvez a próxima, a primeira ou segunda aula, depois da aula 12. E é o que a gente vai trabalhar com os alunos e vamos ver aqui também no GE no segundo trimestre. Tá? Vamos lá. Obrigado. Parabéns. Viridiana, deu certo? Eu nunca apresentei e eu estou rouca da Covid, que eu vou tentar, professor. É lá na guia. Vê se parece aí, professor. Está aparecendo? Está. Tá? Eu não estou visualizando. Deixa eu visualizar. Você vai lá e esquece aqui o Meet, vai lá e fica na tela só. Tá bom. Meu nome é Veridiana, né? Eu implementei no Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade. Segundo B, ele é uma turma do noturno, tá? Portas digitais. Então, é uma turma assim que a aula é separada, né? É uma aula na primeira e depois a outra no outro dia. Então, é bem rapidinho, né? Fiz a introdução Deixa eu colocar aqui, eu gosto de colocar aqui. Eu fiz nenhuma aula, eu fiz a introdução do que é o protoboard, né? Que é os kits, o que eles iriam utilizar no kit de robótica, né? Nessa aula, que era para usar o LED, acender um LED na placa do Arduino, porque eles já tinham feito essa simulação no Tinkercad. Nós já tínhamos trabalhado as aulas anteriores, né? E aqui, como utilizar o Arduino, né? Pegar pela parte de baixo, né? Aí fiz toda a introdução, ensinando eles também que eles tinham dificuldade até de colocar o resistor no LED, né? Mostrando para eles como que fazia, né, certinho para conectar. Então, foi uma aula de introdução na primeira aula. Aí, já na segunda aula, eles já começaram, né, a conectar aqui o LED na porta, né, e o resistor conectado. Depois, já em seguida, que numa aula anterior, eles também já
a baixar o Arduino, né, no notebook. Aí eles foram para programação, né, porque eu já tinha explicado os comandos, né, setup, loop, né, todo para eles. Então, eles já foram para programação aqui, que está aqui. A minha turma, a gente tem que levar o kit de robótica para a sala de aula também, né? Então, é tudo muito rapidinho. Quando vê, eles já falam, professora, já acabou, né? Aí, às vezes, a gente tem que continuar de novo na outra aula, porque é muito curta, ainda é a primeira aula, os alunos chegam um pouquinho atrasadinho, 10 minutinhos, né? Mas assim eu saio bem suadinha lá, que eles adoram, né, fazer a atividade. Aqui é a minha turma, ó. Minha turma tem 35 alunos, tá? Eles consegui colocar eles em grupo de 3 para fazer a programação aqui do LED. Depois, nós já estamos depois que aqui a aluna fazendo, né, a programação, tá? Do programação de códigos. Aqui outros alunos também já estão fazendo programação de códigos, né? E eles já estão bem avançadinhos já, né? O dia que eu fiz a implementação era só para acender o LED, mas eles também fizeram depois com um LED só na placa protoboard, né? E eles foram vendo que dava para modificar as portas, não era só aquela porta que eu comandava, não é só, né? Os grupos já foram percebendo que eles poderiam trocar o milissegundo, né? Então eles foram percebendo durante a aula que eles poderiam modificar o código, né? E ver o LED mais rápido, mais lento. Aqui foi a aula aqui, né? A inicial, para eles poderem ter a introdução. E eu tenho nessa sala, então, 35 alunos, mas eu tenho um aluno que ele já sabe todo o Arduino, porque ele fez na pandemia o curso, então ele também me ajuda, né? Porque é muitos grupos, e como ele está mais adiantado, eu falei, professora, eu vou ajudar. Aí ajuda. Eu tenho um autista também nessa sala de aula, que ele dá super bem na aula, né? Ele adorou as aulas, só que passa bem rapidinho mesmo, né? E é isso aí, minha implementação. Legal, legal, Verica. Bem legal mesmo o trabalho, devagarzinho, tudo certinho. Parabéns. Obrigada, professor. Eu posso tirar. Georgia, agora? Agora vai. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui a tela. Eu acho que eu não consegui tirar a minha, né? Aí. Apareceu aí? O que está aparecendo? Apareceu. Apareceu? Tá. Então, eu implementei essa atividade no 2º ano. É um colégio cívico-militar aqui de São Jerônimo da Serra. E eu trabalhei com eles semáforo pedestre, né? A gente já tinha trabalhado para acender o LED, os circuitos tudo antes, né? Os LED... fiquei um pouco nervosa, porque faz dia que eu estava querendo apresentar naquela semana passada, mas vamos lá. Então, eu comentei com eles um pouquinho sobre a importância, né, dos semáforos nas ruas, embora a gente já tinha trabalhado nas aulas passadas. E quando a gente trabalhou lá os LEDs no circuito, né, para acender um LED, eles tiveram, né, uma ideia, professora, mas a gente já tinha até comentado sobre o semáforo, né? Aí eles tiveram a ideia de criar uma maquete. Tal a gente fazer uma maquete para acender esses LEDs. Falei, legal, vamos fazer. Aí, tanto é que eu tenho incomodado bastante o professor, né? Mas vamos lá. Os objetivos da aula, então. Os objetivos da aula, abordar os conceitos algorítmicos, né? Compreender a importância do semáforo, trabalhar com sincronias e técnicas de programação. E aqui nessa parte é bem interessante, né? Porque trabalha bastante a criatividade deles, a resolução de problemas,
Também é importante esse trabalho em grupo, né? Eles fizeram o trabalho em grupo de quatro alunos, né? A sala tem 28 alunos. É uma turma bem agitada, uma turma bem, assim, não é muito fácil trabalhar com eles, não, eles são bem agitados. E também prototipar com Arduino, programar por blocos ou códigos. A gente fez uma roda de conversa, né, inicialmente. Aí trabalhamos também com revisão das aulas anteriores, né, abordando aí os conceitos de circuito elétrico, do LED e do resistor. E também a aula prática com a programação do Arduino e também a elaboração da maquete que eles tanto queriam fazer, né. Aí aqui os recursos utilizados, né, a gente fez a maquete com materiais recicláveis também, né. Aí o desenvolvimento da aula, que a aula foi dividida em grupos de 3 alunos, né, fizeram a leitura do material impresso, e eu utilizei bastante essa apostila aqui, que eu achei que ela é bem completa, a gente usou essa apostila. E aí a gente trabalhou, eu expliquei para eles, né, de novo, que o LED, a perninha maior é positiva, a perninha menor é negativa, e tal. Trabalhei tudo de novo com eles, né, fazendo eles lembrarem, e aí fomos para a programação, que ali também tinha tudo naquela apostila, né, a gente trabalhou bastante aquela apostila. E aí o desafio para eles era mudar aí o intervalo, né, os valores das variáveis de tempo, né, para que as luzes intercalassem diferentes tempos diferentes. Aí está aqui a conclusão, né? Eu percebi que os alunos ficaram bem interessados assim com uma aula diferente, né? Porque o novo ensino médio ele vem para tirar tanto o professor do comodismo, não que os professores sejam tão sossegados, né? Mas assim, querendo ou não, a aula prática faz com que a gente corra um pouquinho mais atrás, né? E os alunos eles ficam bem mais interessados nas aulas e ficam bem curiosos, né? Aí chegamos na conclusão de que deu tudo certo, de que eles compreenderam realmente os conceitos abordados. Está aqui as referências e está aqui eles criando, né, a nossa maquete e também programando o Arduino, né? Aqui meus alunos todas empolgadas. E a gente apresentou para a escola toda, todo mundo amou. A gente buscava de turma em turma para vir ver o trabalho do segundo ano e eles conseguiram falar um pouquinho para eles, né, explicar para a escola toda o funcionamento, como que se dá o funcionamento do semáforo. Ficou bem legalzinho. Trouxeram um carrinho depois, né, eu deixei eles brincarem ali na maquete um pouco. E assim foi a minha aula. Eu achei bem interessante. Eu gostei bastante. É isso. Ok, muito legal a tua apresentação aí com maquete, né? Bem interessante, né? Quando faz maquete. Eu não tive ainda o tempo para mexer com uma maquete, mas quando monta, parece que eles animam bem mais. Parabéns. Foi bem assim, eles ficaram muito empolgados com a maquete, tanto que eu fui no contraturno para poder mexer com essa maquete. Eu trabalhei aqui em casa e é uma loucura, mas deu tudo certo. Vamos lá, pessoal, tem 4 ainda para apresentar. Vamos ser curtos, porque a gente tem 8 minutos só. Vai, Everlé, sua vez. Boa tarde. Vou apresentar aqui. Acho que está aparecendo aí para vocês. Está. Então, é a primeira tela aí, a tela do meu nome, né? E do formador. Na segunda aqui, tem o nome do meu colégio, é o Colégio Marechal Castelo Branco. Eu sou de 1º de maio, tá? Só tem essa turma que está fazendo robótica, tá? E eles já são meus alunos desde do ano passado. Ano passado eu trabalhei pensamento computacional com eles. Então, é uma turma assim, que eu tenho bastante liberdade para conversar, para estar explicando, e foi bom porque foi complicado o começo. O kit demorou para chegar, as aulas estavam em dias separados, né? Estava difícil de trabalhar.
Aí, quando finalmente chegou os kits e conseguiram colocar meu horário em 2 aulas seguidas, aí foi arrumar um lugar para a gente trabalhar, eu consegui um laboratório. Só que nesse laboratório não tem internet. Também quando tem internet no colégio, quase nunca funciona muito bem. Aí nós tivemos que fazer a montagem em um lugar e depois ir para a biblioteca, onde tinha internet, para a gente poder estar usando os Chromebooks, né? Eu tenho até aqui algumas fotos, essas fotos são da gente já na biblioteca, né? Com os kits, eu usei a aula do semáforo com eles. Como já estava tudo meio assim, corrido, aí eu já fui para essa aula, eu trabalhei apenas o MBlock com eles, não trabalhei códigos de linha ainda, que do Arduino, a gente já entrou essas aulas aqui, eu já dei, já tem, acho que foi o mês passado, conforme eu fui fazendo, eu já fui tirando as fotos, e estou trabalhando já o semáforo de cruzamento com eles, né? Então, assim, eles são uma turma que os outros professores consideram eles uma turma difícil, mas em robótica eles são, assim, bem empenhados, eles gostam da aula. E semana passada eu consegui do EduTech mais 9 kits, mais 9 computadores. Então, agora eles estão trabalhando em duplas. Eles estão mais animados ainda, porque cada dupla vai ter o seu computador, cada dupla vai ter o seu kit de robótica, né? Então, eles estão gostando. Eu consigo tirar deles alguma coisa. Eles se empenham realmente, eles querem saber o porquê, como é que funciona, né? Eu fiz o seguinte, né, para alguns professores que estão iniciando na robótica. No caso, eu tenho formação em informática também, minha primeira formação em informática, depois eu fiz matemática e física, mas eu comprei um kit de robótica, um kit bem simplesinho, acho que eu paguei barato nele, e eu fiz aula primeiro em casa. Peguei meu filho, nós sentamos no computador e fomos fazendo e vendo como que funcionava, qual que era o erro que podia dar. E principalmente porque aqui na biblioteca eu não tenho TV para poder estar passando a aula, né? Então era tudo olhando, conferindo com eles se estava funcionando, quando um LED não estava funcionando, o que poderia ser o defeito. Como eu já tinha feito essa aula em casa, eu já sabia mais ou menos o que poderia, né? Tá dando de defeito, de problema no trabalho deles, né? Mas, assim, funcionou, eles gostaram, entenderam. O MBlock, ele é muito parecido com o Scratch, né? Eu tinha trabalhado o Scratch com eles o ano passado em pensamento computacional, então eles tinham mais ou menos alguma noção. E aqui eu tenho até um vídeo que eu gravei, tá? De um dos semáforos que os alunos tinham terminado, né? Funcionando. E esse é um grupo só de meninas, né? E elas conseguiram terminar primeiro que todo mundo. Geralmente os meninos são mais curiosos do que as meninas, né? Mas foram as meninas que acabaram concluindo o primeiro projeto, né? Então, assim, com as dificuldades de internet, de local, né? O material, ainda bem que tem todo o material agora, né? Aí o diretor, assim, ele é muito atencioso. Essa semana mesmo, acho que já estão instalando um roteador no laboratório que eu uso para a internet funcionar lá. E é de segunda-feira que eu tenho aula, essa segunda foi feriada, a gente não teve. E segunda-feira que vem vai estar tudo funcionando bonitinho, a aula vai fluir melhor. Mas é isso. Ok. Ficou legal. Apesar do trabalho que vocês devem ter tido, ficar mudando no laboratório, não tem eu não tinha nem lugar assim para guardar os kits, guardar os computadores. Então, toda aula eu já passava pela sala, já chamava 2, 3 alunos, falava, vamos comigo lá que a gente tem que carregar as coisas, para não perder tempo. Aí tinha que carregar tudo, a hora que terminava, guardar tudo. Agora está tudo certinho. Parabéns, obrigado. Tem um próximo? Faltam 3. Falta o Carlos
Eduardo, o Carlos Hashimoto e a Alessandra. Vamos lá, quem vai ser? Vai lá, Carlos. Manda a bala. Então tá, pessoal. Deixa eu só mandar. Pessoal, se alguém tiver compromisso, tiver que sair, gostaria muito que ficassem, mas já são 15h40. Quem quiser sair, eu não tenho obrigação de ficar aqui. Beleza? Tá legal. Eu preciso sair, que nem eu falei você, eu vou precisar sair. Sem problemas. Daí Sem problema. para mim, só veja se foi direitinho, depois aí você me Já avisa. vi, tá lá. Já tá lá? Então, beleza. Já. Obrigadão. Tchau. Boa tarde. Não. Pode dizer, cara. Então tá. Meu nome é Carlos Hashimoto, eu sou também formador, né, da disciplina de Química. O Lucas, que está aí também, ele foi formador ano passado, né, Lucas? Né, em Física. Esse ano não foi, né, Lucas? Infelizmente, né? Você não quis. E eu fiz formação, fui formador de Química em 2020, 2021, Física e Biotecnologia, e agora retornei para Química. Eu tenho formação além de Química, Física e Matemática, tá? Essas 3 formações. Então, eu decidi, não sei se o professor conhece o professor Guido, né? Ano passado eu queria fazê-lo com ele, mas não teve um horário. E aí, esse ano eu estou fazendo essa formação de robótica. Eu não tenho essa disciplina, né, em aula, tá? Apesar de eu ter a formação de física, eu não peguei essa disciplina, devido pela quantidade de outras aulas que eu tenho, e não deu para pegar essa disciplina. Então, o que eu fiz? Eu conversei com os alunos da segunda série, né, para ver, né, se poderia, com o professor, no caso, né, se poderia ministrar uma aula, né, para fazer essa implementação. Aí eles aceitaram, né, no caso. Aí, como que eu não teria condições de ministrar a aula na aula do próprio professor da disciplina, né, no caso da robótica, eu pedi para eles que a gente ia fazer na que eu tenho de empreendedorismo, tá? Então, a primeira situação foi conversar com eles, né, quando eu fui fazer a implementação, né, ou antes até, né, como eles estavam, né, aonde que eles estavam, porque pelo tempo, eu fiz a minha implementação bem agora, né, nesse finalzinho mesmo, né. Aí eles comunicaram que eles não tinham, digamos assim, eles estariam somente na apresentação do kit da robótica, sabe? Então, aí eu tive que pensar, né, para reformular mais ou menos como que eu daria essa primeira implementação, né, da parte da robótica em relação ao processo de apresentar o simulador, né, assim, todo esse aparato aí. Então, o que eu fiz? A turma da segunda série, eu também dei aula, dei a disciplina de pensamento condicional. E ali a gente tem a noção, né, de alunos que tinham um pouco mais de facilidade na parte de programação, né? Então, eu alavanquei esse pessoal, né, nesse objetivo, tá? Então, qual seria o procedimento? A gente ia conhecer o software, né, o Arduino, né, o MBlock e o simulador de Tinkercad. No andar do todo, o que deu para perceber que o simulador de Tinkercad eles tinham mais condições de assim processá-lo, né, de trabalhar em cima disso, tá? Então a gente praticamente trabalhou,
né, em cima do simulador, tá? Deixa eu ver se... Opa, é esse aqui, tá? E qual seria mais ou menos o objetivo, como que seria usar a metodologia? É da Cultura Maker, no caso, né? Até um dos professores aqui, assim, falou, né? Devido do ato de fazê-lo, né? De fazer, né? De você fazer lá, executar, né? E tentar colocar isso, né? Nessa prerrogativa, né? No processo, mesmo usando os computadores, tá? Qual os recursos que a gente tinha naquele momento, né? Eu emprestei o kit robótica do professor, nós levamos alguns Commons Books, né, para a sala de aula, certo? Usamos também o Educatão como a tela maior, no caso, né? E aí nós usamos aí o processo com o simulador de Tinkercad, tá? Então, o desenvolvimento que nós fizemos seria o uso, né, desses equipamentos, né, como o e-book Educatão, onde a Educatão iniciaríamos explicando como baixar e como utilizar o software Arduino, ID, MBlock e o simulador Tinkercad. Na realidade, começamos do zero, né, o processo. E após a Educatão, a demonstração do simulador do circuito do LED, né. Então, a gente achou, né, eu, no caso ali, achei o uso de achar fazer esse processo de usar o circuito do LED com relação ao resistor, quer dizer, fazer essa demonstração com eles, né, por causa do tempo. Foram 2 aulas, né, mas 2 aulas praticamente começando do zero. Aí, no caso, com tudo isso, uns alunos vendo lá o kit, eles mesmo procuram na tentativa de, pelo menos, usar o protoboard lá na parte física, né? E tentar fazer, comparando, né? Usando a exemplificação com o Tinkercad lá, né? Que aparece ali no processo, tá? Então, a gente vai fazer uma parte experimental, no caso, né? Físico com teórico ali no processo, tá? O resultado, eu acredito que foi pelo fato de eles estarem praticamente no zero, eu acredito que um resultado até bom, né? No caso, que aqueles que realmente, os alunos que realmente queriam se desenvolver, queriam fazer, né? Eles estavam lá bem empenhados e fizeram todo o processo aí, né? Esses processos iniciais, né? Corretamente, tá? Até um aluno aqui, né, ele tentou montar aí no protoboard aí, né, no caso, só que faltou instalar a parte de elétrico, no caso todo, a gente teve que parar por causa do tempo, tá? Então, nós usamos 2 aulas, né, fizemos todo esse aparato de experimentação. Em termos, assim, conclusão da aula, eu acho que foi bem efetivo. Mas o problema maior é em relação que os alunos estão aí, digamos assim, com um certo problema com relação ao processo da continuidade, né, dessas aulas de robótica, tá? Mas aí não é nosso fator, né? Tentativa aí, tá? Professor, seria isso, porque eu realmente não tenho essa disciplina, tá? Né? E aí eu fiz a implementação desse módulo, tá bom? Isso, foi legal. Sem disciplina, correu atrás, tá? Muito bom. Obrigado. Okay. Pessoal, quem tem ainda que falar não está presente, eu vou ter que correr atrás para fazer uma meet separada com eles, para eu poder gravar e eles poderem fazer o acesso. Então, acho que quem está aqui, todo mundo falou, né? Acho que ninguém ficou para trás. Muito obrigado por estar aqui junto comigo essas 9 semanas. Tudo de bom. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigado mesmo. Continuem com a robótica que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.